a todo mundo, então. Meu nome é Laura Nora, eu sou Program Officer da Universidade de Colômbia aqui no Brasil. Esse é mais um webinar do Columbia Global Center Rio de Janeiro, com o intuito de conectar os nossos especialistas internacionais e nacionais para poder disseminar conhecimento, trocar experiências durante essa pandemia. Vou aproveitar já para convidar todo mundo. Semana que vem nós temos outro webinar na quarta-feira para discutir um pouco sobre o futuro da educação no momento pós-pandemia. Todas as informações estão disponíveis nas nossas redes sociais e site. Bem, a gente hoje, eu acho que o título do webinar de hoje fala bastante sobre a situação que a gente está vivendo, né? Tempestade perfeita é uma expressão que a gente costuma usar para descrever uma situação que não é favorável e que é drasticamente agravada pela ocorrência de várias outras circunstâncias que tornam, na verdade, essa situação um verdadeiro desastre. O Brasil hoje está enfrentando uma crise sanitária, uma crise econômica e uma crise política, tudo isso agravado por um alto nível de desigualdade, e nesses momentos é mais importante ainda a gente ouvir nossos cientistas e nossos especialistas para poder entender como a gente navega essa tempestade. Por isso, então, esse encontro hoje, eu vou agora passar a palavra para o Thomas Trebat, que é o diretor do Columbia Global Center aqui no Brasil, para ele poder apresentar e começar essa conversa com o nosso especialista de hoje. Tom? Muito obrigado, Laura, e boa tarde a vocês todos e todas que acompanham pelo Zoom, pelo Facebook. Muito boa tarde, Armínio Fraga, pela honra que ele nos dá de participar dessa sessão, pela generosidade que o Armínio tem em compartilhar seu conhecimento e até suas dúvidas com um grande público que precisa de boas orientações. Então, te agradecemos, Armínio. Estamos ansiosos para te ouvir na sessão de hoje. Quando pusemos de acordo de fazer nossa sessão, sabíamos que não ia faltar assunto para conversar, mas até mais assuntos. O primeiro, talvez o mais horripilante, é o número de casos de infecções e óbitos, que é cada vez mais horrível, e o Brasil é um verdadeiro epicentro, tentando achatar, Armínio, a famosa curva, e temendo ao mesmo tempo que a situação realmente escape de controle. Temos hoje notícia da demissão do ministro do Saúde, depois de meramente um mês, e temores de que a política econômica não esteja suficientemente alinhada com a prioridade de saúde da população. Sinais também, essas um pouco visão de espelho retrovisor, mas sinais de que a economia despencou realmente em março, e pior que as previsões são mais sombrias para o ano de 2020, menos 8%, menos 10% de queda de inédito do PIB, e talvez a recessão, ou até a mini depressão continue até o ano que vem. Desemprego também aumentando, acima de 12%, enquanto isso, uma crescente ansiedade para sair do isolamento, todo mundo confinado em suas casas, a gente precisando trabalhar para ganhar e para comer. Então, e tudo isso junto com temores de uma segunda onda do vírus. Então, vamos começar nossa sessão sobre o estado atual da economia e da política econômica do governo, deixando Armínio livre para seguir onde ele quiser para ir onde ele quiser nos levar. A situação econômica, Armínio, vai ficar ruim, sabemos disso, mas quando vamos tocar fundo? São perguntas comuns, todos nós compartilhamos. E sabemos que ser ministro de Economia em país nenhum é fácil. E gostaríamos também de uma avaliação objetiva das medidas econômicas, fiscais, monetárias, erros, acertos, e o que fazer a partir deste momento de hoje para diminuir a dor econômica e social e aumentar a chance de uma recuperação sustentável da economia brasileira no mais curto prazo possível.
Então, muito bem-vindo novamente, Armínio. Eu te passo a palavra, transfiro a tela para você e para seus comentários iniciais. Obrigado, muito obrigado, Tom, Laura. É sempre bom estar com vocês e é sempre para nós bom lembrar que nós temos a presença de Colômbia aqui no Brasil, no Rio em particular, e eu vejo essa nossa conexão como sendo assim, extremamente importante e tem dado muitos frutos. Vocês estão de parabéns, Tom. Eu tinha planejado fazer uma introdução assim mais rápida, para nós podermos conversar entre nós e depois abrir também para perguntas. Assim, então, sem maiores demoras, primeiro uma rápida pincelada no pano de fundo global. Tem um número de temas muito importantes. Sempre tem, a verdade é essa, mas tem alguns agora que realmente são diferentes. Sim, nós temos hoje a sensação bastante clara de que nós estamos caminhando num processo de desglobalização. Nós estamos vendo no mundo político a ascensão de regimes populistas, às vezes autoritários ou ficando mais autoritários. Há também, ao outro lado da moeda da desglobalização econômica, o nacionalismo, impulsionado por uma série de fatores também. Então, é um mundo bem menos assim benigno do que parecia, mesmo com as grandes crises aí de 2008, a crise europeia, mas pelo menos ali a partir da década de 80, 90, parecia que a coisa caminhava numa direção mais suave e não foi o que aconteceu. O tema que foi mencionado pela Laura na introdução, desigualdade é um assunto mais visível, nunca deixou de existir, mas há uma sensação de frustração geral. No que diz respeito a lideranças globais, esse confronto, essa disputa Estados Unidos-China é um fator de incerteza muito grande, está provocando uma série de rearrumações no quadro global. As economias emergentes estão começando a ter assim, pesadelos com um passado de crise. Houve bastante endividamento nesses anos de juros muito baixos. Isso tende a gerar esse tipo de processo. As commodities, em geral, em recessão, momentos de recessão como esse que nós agora já estamos vivendo, tendem a cair também. Então, é um quadro complicado. E, em cima desse quadro, o pano de fundo global tem uma diferença com relação ao Brasil. A economia vinha forte, uma recuperação muito longa, né, desde a crise de 2008 e 2009. Aqui não tem sido assim. Mas aí cai do além, embora muita gente alertasse que o risco de uma pandemia era um risco concreto, ninguém tinha assim, nenhuma forma de identificar que esse risco era tão iminente e ele explodiu. Então, hoje nós estamos vivendo uma monumental recessão no mundo inteiro. Isso não é só aqui no Brasil. Ninguém estava realmente preparado. Vários estão reagindo bem, outros nem tanto. O Brasil, infelizmente, é um dos que não está. A crise que chega a nós encontra um Brasil fragilizado. O Brasil, ali pelos idos de 2014, 15, mergulhou numa profunda crise. Foi uma crise de confiança, em parte porque o Brasil perdeu aquilo que parecia uma conquista assim consolidada da responsabilidade fiscal. Houve um colapso fiscal, 2014, 2015, uma deterioração
de 6 pontos do PIB no saldo fiscal primário, isso é muito grande. Houve também frustração com relação ao crescimento, em parte alguma correlação com queda de preços commodities, mas no geral algo interno, como sempre, aliás. Os nossos principais problemas seguem sendo internos, a nossa incapacidade de construir uma trajetória de desenvolvimento sustentável, inclusivo. Isso não é de hoje, já são décadas aí dessas dificuldades, com crises frequentes. Então, assim, muita turbulência. O fato é que o Brasil vinha numa recuperação dessa que foi uma verdadeira depressão aqui, né? O PIB caiu 7%, o PIB per capita caiu 10%. É assim, algo inimaginável, extraordinário que isso tenha acontecido. Então, o Brasil vinha numa recuperação modesta, muito ruído na área política, muita incerteza com relação aos rumos do país, uma situação fiscal ainda frágil a despeito da aprovação de uma boa reforma da Previdência, a despeito da introdução do teto de gastos. O Brasil seguia assim, com um grau de endividamento alto, vinha estável, em torno de 75% do PIB, mas é muita dívida assim mesmo. E aí chega assim a nós o vírus, e chega realmente com um impacto devastador que tem ocorrido em toda parte. É um vírus que, tanto por política pública quanto por instinto de sobrevivência das pessoas, faz com que a economia pare. Isso é algo que está ficando muito claro nas análises, na modelagem que se faz da crise. Tem tido muito erro porque não se incorpora o comportamento das pessoas, os modelos são muito mecânicos, mas as pessoas não ficam passivas, elas tentam se proteger. Mas é uma crise que, seja por política pública, seja por instinto das pessoas, gera esse comportamento de isolamento social, de distanciamento social, e isso tem sido um fator altamente recessivo. Os números para o Brasil vêm sendo revisados para pior, aliás, no mundo inteiro. Já tem países prevendo uma queda de 2 dígitos do PIB. Aqui no Brasil o consenso está em torno de 6%, eu acho que pode ser mais, me surpreenderia se fosse 8%. Então, é um quadro complicado. O Brasil é atingido de uma forma que expõe as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades, as suas desigualdades. Então, assim, essa é uma economia onde metade das pessoas ou está no setor informal ou está desempregada, e isso já era um problema, agora é mais ainda. E então foi preciso, está sendo, segue sendo preciso, uma reação bastante forte. Eu penso que a ideia de gastar como resposta à crise nos assuntos ligados à crise é correta. Ela é uma adaptação de um modelo keynesiano, porque esse não é o problema clássico keynesiano, mas é uma resposta de gasto público, sim. E é uma resposta de gasto público voltado para o problema na sua essência. Essa resposta chegou aqui um pouco devagar, acho que é público e notório que essa questão não foi levada a sério pelas nossas lideranças. Isso deu um exemplo muito ruim, inclusive, para as pessoas que certamente se expuseram desnecessariamente. Mas a resposta vem, ela começou a chegar, e é bom que tenha sido assim. Ela se distribui em algumas áreas, onde o Brasil, na verdade, segue um roteiro global, assim, porque nós já temos agora um número suficiente de casos aí pelo mundo afora mostrando qual é o caminho. A primeira área de gasto é na saúde mesmo, então, com equipamento urgente, vai faltar gente, já está faltando gente. Surge a dúvida, nós temos mais não sei quantos respiradores, quem vai operar os respiradores artificiais? Os
os próprios profissionais de saúde vêm se contaminando também, é dramático e heróico o que eles estão fazendo. Há medidas de natureza sanitária clássica, ligadas à higiene, muito difícil no Brasil, muitas moradias com problemas sérios de saneamento, falta de água corrente, favelas onde o distanciamento é quase impossível, habitações onde 4 pessoas vivem no mesmo cômodo, é quase impossível fazer o distanciamento. Então, qualquer sonho assim de uma solução mais menos dolorosa realmente rapidamente deixou de existir, não só aqui no Brasil, mas aqui sobretudo. Na Inglaterra flertou um pouco com a ideia, mas rapidamente desistiu diante do que poderia ter sido um massacre em termos de vidas, um massacre humanitário. Eu diria, inclusive, que hoje, mesmo com um número de mortes já assim colossal, poderia ter sido muitíssimo pior, olhando pelo mundo afora. A experiência histórica sugere isso. Então, são gastos com saúde. É uma decorrência natural se gastar em assistência social. Quer dizer, mesmo que o Brasil tivesse uma queda no PIB, vamos dizer, de 10% por um ano na vida útil de uma pessoa, 40 anos, em tese, você poderia ficar com 10% a menos da renda de um ano, mas acontece que o impacto da crise é extremamente desigual. E ele também ele impacta as cadeias produtivas e a circulação do dinheiro na economia também, do crédito. Então, isso precisa ser administrado para evitar, enfim, uma recessão muito maior. Eu diria que do lado da rede de proteção social, como o Brasil já tinha funcionando o Bolsa Família e o Cadastro Único, foi possível atingir um número muito grande de pessoas. Então, assim que realmente o governo se conscientizou de que isso era necessário, entrou em campo, esse dinheiro está fluindo. É um gasto importante. O Brasil, a expansão fiscal que o Brasil vem promovendo é bastante grande, como proporção do nosso PIB, com certeza. E uma boa parte está indo para esses canais. E a essa altura, provável que eles tenham que ser prorrogados. A questão é quanto que dá para fazer. As expectativas de duração da crise têm se expandido. Aquilo que no início existia um sonho, crise com recuperação em V e tal, isso já era, não só aqui, mas fora do Brasil também. Então, isso de fato vai custar caro, e isso representa também algum elemento de risco. Ainda na linha de política pública, o Banco Central vem oferecendo linhas e muita liquidez, está agindo corretamente, seguindo a boa prática. O crédito começa a fluir, mas com dificuldade para as pequenas e médias empresas. Por quê? Porque aí nós estamos falando de empresas muito intensivas em gente, margens pequenas, são empresas que ficam sem faturar, porque, em geral, elas têm contato direto com seus clientes, e, em função disso, elas perderam, no fundo, a clientela. Então, tem um número muito grande de empresas pequenas, tipicamente, que saíram do que seria um mercado de crédito comercial, de negócios, e precisam, então, de algum apoio, seja ele pelo caminho da assistência social ou, eventualmente, também, como já existem tentativas em curso, de direto apoio às pequenas empresas. Isso não está fluindo muito ainda, é uma questão, eu diria, principalmente porque não é um assunto que os bancos podem resolver dentro do seu funcionamento normal. Acho que é um assunto que, de fato, requer a participação do Estado. Outras áreas de resposta à crise que se vê pelo mundo afora têm andado devagar aqui, bem devagar, sobretudo na área da testagem e do rastreamento. Tem um terceiro item que está pegando, que é bom, ninguém sabe 100% qual o impacto, mas é o uso de máscaras. Eu penso que isso é importante. E eu acho que falta,
uma espécie de campanha, um esforço de comunicação mais organizado. O Brasil está sem uma estratégia, eu acho que a saída do ministro hoje é um sinal claro. Tem sido difícil, a partir das lideranças em Brasília, se construir uma alternativa de resposta baseada em evidências, baseada no que há de melhor da ciência. Isso, enfim, vai custar muito caro ao país, já está custando. Alguns comentários rápidos aqui, do ponto de vista econômico. A expansão fiscal é muito grande, então nós estamos olhando provavelmente um déficit primário superior a 10% do PIB. Lembrem-se que não é só o aumento de gastos, que está projetado, vamos dizer, em 8% do PIB, que é bastante, mas também queda na arrecadação, né? E aí, como essa relação dívida, em geral, ela é medida contra a renda da economia, o PIB, nós estamos vendo um cenário onde a dívida vai de 76% do PIB para 90%, caminhando para 100%. Essa é a realidade. É fundamental agora que haja clareza por parte do governo com relação ao que vem depois desse período de gastos de natureza humanitária, social. É fundamental que se construa, vamos dizer, para depois da arrebentação, um cenário mais tranquilo para a economia não se paralisar. A incerteza é muito grande, então não são apenas aqueles que perderam seu emprego ou que já viviam precariamente. Há uma timidez geral para gastar, e eu acho que nós só vamos conseguir avançar quando houver visibilidade com relação ao futuro da crise sanitária e, em paralelo a isso também, se recolocar a economia numa trajetória sustentável. A economia já vinha tendo dificuldade antes, é preciso que isso seja entendido. As coisas não estavam andando, os projetos não estavam andando, as reformas, depois da reforma da Previdência, mais uma ou outra, pararam. E, no momento, está difícil ver isso avançar muito, mas o fato é que isso vai ser necessário, porque o Brasil vai sair dessa crise fragilizado. O Brasil vai sair da crise sanitária. Esse ciclo ele tem princípio, meio e fim. Hoje, é preocupante o que nós estamos vendo. Se vocês olharem o que aconteceu na Espanha, na Itália, em 5 semanas se chegou ao pico de infecções, mais ou menos o mesmo prazo para chegar a um pico de óbitos, e depois a coisa foi caindo a partir de uma resposta pública e da sociedade em geral, e agora eles já começam a pensar em abertura, né? Abertura da economia, relaxamento das políticas de isolamento. Aqui nós já passamos dessas 5 semanas, já estamos chegando a uns 2 meses, e a curva só sobe. Então, esse é um ponto importante. Isso que está acontecendo aqui é diferente. E como as nossas condições, vamos chamar assim, estruturais, não facilitam o combate, pelas razões que eu já listei, nós vamos ter que realmente tomar providências. É bem provável que seja necessário fazer um isolamento mais radical, chamado lock-up, por algum tempo, e aí depois, quem sabe, a curva comece a caminhar na direção certa e com um número mínimo possível de óbitos, mas no momento isso está difícil. Esse seria, assim, Tom, o meu resumo. Um quadro muito difícil, porque aí tem a terceira dimensão, é uma dimensão política, e aí entram fatores que são qualitativos também. Então, esse governo vem mostrando posturas em algumas áreas importantes, meio ambiente, temas identitários, na política externa. São áreas que compõem um quadro numa relação com a democracia que deixa a desejar. E isso já vem acontecendo em menor escala, mas vem crescendo. E isso é paralisante para a economia também. Nós não podemos nos iludir. As pessoas pensam assim: o investimento no Brasil está travado. O investimento agregado
eu queria ser claro aqui, não estou falando de investimento estrangeiro, ele até continua entrando, por razões estratégicas, ou por crise, mas ele tem entrado. É o nosso investimento, ele nunca esteve tão baixo na nossa história. Ele está ali em torno de 15% do PIB ou menos. O investimento público colapsou quase que totalmente. Assim, mesmo uma pessoa com uma inclinação liberal como eu, assim, não há a menor chance de se desenvolver um país, sobretudo um país desigual como o nosso, sem investimento público também. Nós temos que mobilizar capital privado, mas tem que haver. Então, temos um enorme trabalho pela frente em circunstâncias muito adversas. Tá? Eu não estou jogando a toalha, não quero dizer que isso aqui é o fim, não é. Mas nós estamos diante de um quadro que é realmente uma tempestade perfeita. Enfim, Tom, desculpa, acho que eu me alonguei muito, mas se for preciso a gente fica um pouquinho além do que tinha sido combinado. Valeu muito a pena, assim, você ter abrido um grande leque de assuntos. Gostaria de, talvez, jogar uma bola geral para você. Você argumenta que a resposta do governo, em termos do esforço fiscal, por exemplo, de quase 5% do PIB, é uma boa resposta no contexto armênio das economias emergentes. Mas cabe a pergunta se isso não fosse suficiente, Armínio, se tivesse que gastar mais, estender o auxílio emergência, melhorar, aumentar a Bolsa Família, sustentar as pequenas e médias. O Brasil tem como, Armínio, sem despertar alarmes lá no exterior de que o déficit, a relação entre dívida e PIB aumente excessivamente, que leva a considerações de insolvência. O Brasil tem como financiar essa resposta que está em curso e um maior esforço se for preciso. Então, eu não vejo como sustentável esse esforço por 2 anos. Mas se levar mais um ano e não houver uma contaminação por gastos permanentes de outra natureza, dá para encarar. Mas a dívida vai subir, isso vai manter a pressão sobre as expectativas. No momento, em função da recessão, os juros de curto prazo estão muito baixos, mas a curva de juros ainda mostra juros mais altos nos prazos mais longos. Então, há um sinal de que há limites. Assim, eu próprio, muito cedo na crise, defendi os gastos focados nos assuntos sociais e de saúde, mas essa conta vai ter que ser feita e revisada continuamente. Assim, eu não descarto a possibilidade do auxílio ser prorrogado, acho até provável, mas ele eventualmente não vai poder acontecer no mesmo nível, talvez tenha que haver uma redução no valor. Então, são pontos delicadíssimos, as pessoas vivem precariamente, né? Não vou ficar repetindo, mas assim, há uma fração enorme da população no Brasil que não só tem uma renda muito baixa, mas uma renda muito incerta, né? Então, é duro. Mas, assim, isso vai exigir essa disciplina que eu espero que surja aí durante a crise a partir de um entendimento de que nós não podemos voltar a um ciclo de uma crise atrás da outra, mas é um risco concreto hoje. É muita dívida para financiar, sem dúvida alguma. Obrigado, Armínio. Tem que ficar de olho mesmo. Depois, eu acho, pensando mais ao longo prazo, umas considerações, talvez, sobre o papel do governo na economia, que talvez essa crise, que você disse, expôs fragilidades, e talvez umas facilidades estavam no campo da política econômica. Tudo bem que as reformas para aumentar a produtividade são precisas, são necessárias, mas deixou de lado a área social, a rede social, que você bem mencionou, Bolsa Família, SUS, políticas para garantir uma renda mínima garantida, como você mesmo tem falado no passado. Então, tudo isso requer de uma certa
remodelagem, digamos, reequilíbrio no esforço da política econômica brasileira, mas isso é mais, digamos, para o longo prazo. Me preocupa e acho que há muitos assistentes que os lembro para, por favor, colocando suas perguntas na sala chat, para depois poder nós formularmos a Armínio. Mas a mim eu gostaria de colocar, terminar a minha sessão com a grande pergunta de se você tivesse que decidir, se você e se está dando palpites e aconselhos para o governo do Rio, parte do Comitê dos Notáveis, mas assunto geral, o título geral é colocando o Brasil de volta ao trabalho. Não é cedo para começar a pensar em áreas de economia, mas a gente fica meio desesperado na falta de testagem e rastreamento das pessoas que tivessem tido contato com pessoas infectadas. Mas como diante dessa pandemia e a ansiedade natural de querer voltar ao trabalho, voltar a uma nova normalidade, qual seria seu conselho? Como que você procederia agora? Quais são os seus conselhos para essa reabertura sustentável da economia a partir de agora? Ou é simplesmente lockdown e não temos outras opções? Pois é, assim, eu não vejo como abrir agora, inclusive porque eu acho que mesmo que se abra, pode abrir, declarou, está aberto. Quem puder evitar as aglomerações, os contatos, vai evitar. Então, inclusive, do ponto de vista social, é cruel, porque quem vai se expor é quem menos pode. Então, essa é a recomendação de apoio, né, aos que mais precisam, aos mais pobres, durante esse período. Ela vem daí, porque eles realmente não têm a opção, precisam ser apoiados para que possam se proteger e para que as coisas possam voltar. Eu acho assim, uma grande estratégia teria que passar do lado econômico, que é a parte que eu me sinto mais à vontade em comentar. Eu penso que é fazer esse trabalho de forma organizada para que depois, à medida que surja uma esperança, uma luz no fim do túnel da saúde, eu acho que esse ano já vai surgir, não digo que vai ter vacina esse ano, parece impossível, mas nós já vamos saber, vão surgir notícias ao longo do tempo positivas nessa área. Então, isso vai criar uma esperança. As pessoas estão, hoje em dia, a saúde mental das pessoas aqui no Brasil, no mundo, aliás, mas aqui com certeza está muito, muito prejudicada. As pessoas estão muito ansiosas. Assim, eu tenho muito sorte, eu vivo numa casa confortável e tal. Não há comparação com a vida da maioria das pessoas. Eu tenho plena consciência disso. Então, eu acho que as pessoas precisam ter um horizonte. É preciso construir um horizonte econômico também. Isso, no momento, está prejudicado. Agora, do ponto de vista da saída, quando ela chegar, eu acho que ela vai ter que ser feita de uma maneira assim, bem pensada. E algumas coisas são muito básicas, né? São muito básicas mesmo. Evitar aglomerações. Cuidados com a higiene. Radicais. Lavar a mão, não tocar o rosto. A máscara ajuda por várias razões. Quando a pessoa espirra, mas ela também não toca o rosto. Muito, muito básicas essas coisas, mas elas tendem a funcionar. Existe uma vulnerabilidade que é inevitável, pessoas mais velhas ou pessoas que têm problemas crônicos de saúde, mas existe uma vulnerabilidade comportamental. As pessoas precisam ser disciplinadas e precisam obedecer às regras, independente de ter lockdown ou não. Então, acho que depois a programação vai ter que ser bem pensada, focando em setores de maior impacto social ou maior impacto econômico. Isso já tem gente pensando nisso. Mas, infelizmente, está cedo. A curva está subindo. Acho que nós vamos ter que ter um pouquinho de paciência. Ela pode virar em algumas semanas se essas mudanças de comportamento forem obedecidas, né? Aí depois vai ser um país mais endividado e algum cuidado vai ter que se tomar. Existem muitos espaços para reforma. Acho que há muito espaço para reformas no campo ligado à produtividade. Não acontece da noite para o dia, isso é meio lento, mas acontece.
e muito espaço para trabalhar também na questão fiscal, que inclui uma reforma administrativa, que, aliás, é uma satisfação que eu acho que é devida à sociedade brasileira, reforçar a reforma da Previdência, eliminar uma série de subsídios que são regressivos, não precisavam existir. Então, nós temos espaço para trabalhar. E eu penso que é aí que nós vamos ter que pendurar as nossas esperanças. Mas enfim, eu não antevejo o resto desse ano como nada que não seja realmente muita dificuldade. Acho que a gente tem que só olhar para frente, acreditar que isso vai passar, porque vai passar, e aí vamos fazer o nosso lado. A saúde vai passar, espero que passe da maneira certa, mínimo de sacrifício, e aí nós, brasileiros, nossos representantes, vão ter que cuidar da economia com muita responsabilidade, com muita competência, as duas coisas. Muito obrigado, Armínio, palavras sábias. E vamos, então, passar, vou devolver a bola para a minha colega a Laura Nora, que está recebendo um monte de perguntas que vão exceder o tempo que temos com Armínio Fraga hoje à tarde, mas pelo menos vamos tentar filtrar, Laura, e as que são mais repetidas ou mais insistentes, por favor, vamos então ouvir dos nossos amigos que assistem virtualmente. Laura. Obrigada, Tom. Obrigada, Armínio. Armínio, muitos economistas estão alertando para para a ameaça de um cenário de deflação no país. Algo que atingiria bastante as populações mais vulneráveis, talvez aprofundando as desigualdades já existentes no país. Que tipo de medidas ou políticas você acha que poderiam ser desenvolvidas e tomadas para evitar um cenário como esse, um cenário deflacionário? Olha, o receituário clássico é o melhor. Assim, o Banco Central continuar perseguindo as suas metas. O Banco Central tem reduzido a taxa de juros. O ambiente tem sido ruim do ponto de vista da conta de capital do balanço de pagamentos. Então, isso põe pressão no câmbio e gera uma busca de um equilíbrio. Eu não acredito que o Brasil vai caminhar para uma deflação. Nesse primeiro momento assim da crise, as commodities, os preços das commodities caíram muito. Isso, vamos ver até onde vai. O petróleo foi lá embaixo, já voltou um pouco. Mas eu não vejo assim razão para sair das ferramentas usuais. Eu acho baixa a probabilidade, muito baixa, do juro no Brasil ir na direção do juro zero que se tem aí pelo mundo afora. Se acontecesse, o Brasil teria que reagir como os outros países. Eu não vejo muita mágica, não. Tem algumas coisas funcionando, assim. É bom a gente se lembrar também. Eu sei que eu estou falando muita coisa pesada, e não é nem do meu feitio, nem do meu temperamento. Eu sou uma pessoa mais otimista, por incrível que possa parecer para quem não me conhece. Mas eu vejo, assim, por exemplo, o agronegócio funcionando bem. Então, eu tenho a esperança de que as pessoas possam se alimentar, e tem havido solidariedade também, tanto, vamos dizer, estatal, com as transferências de dinheiro, mas também da sociedade se organizando. O SUS oferece uma ferramenta poderosa, que eu acho que pode ser mais bem utilizada. Ontem eu assisti uma apresentação da professora Márcia Castro, lá de Harvard, fazendo essa proposta, falando sobre a capilaridade do SUS. O Brasil tem isso, e as pessoas poderiam ser treinadas também para ajudar, e aí com isso fugir do que seria um quadro de recessão muito prolongado em função da saúde, que em última instância ainda é o maior problema. O problema econômico é enorme, mas ele no momento ele tem que se submeter a realidade sanitária também. Ele não pode ser visto em abstrato. Então, assim, eu não vejo deflação, mas vamos supor que a minha previsão aqui se esteja errada. Tudo bem, acho que o Banco Central vai jogar o juro lá para baixo, e eu tenho a impressão que isso funciona. Suponho que isso vai continuar a pressionar a taxa de câmbio, que também pressiona a inflação. O chamado repasse cambial, que é quanto da depreciação do câmbio, ou seja, da subida do dólar,
afeta os preços aqui dentro. Para subidas pequenas do dólar, o efeito é limitado, mas se o dólar subir, continuar subindo mais, estou acompanhando aqui no meu dia a dia, isso também teria algum impacto. Então, ainda não vejo o cenário de deflação não, como sendo um problema. Recessão, sim, são outros 500. A recessão está mordendo feio. E essa, enfim, inclusive não é só aqui no Brasil. Mas também risco de inflação você vê como um risco moderado? Não, eu acho que o país com a nossa história não pode descartar a possibilidade, e nós temos alguns ingredientes perigosos. A base fiscal é frágil e há uma exposição a essa crise que tem um lado de oferta também. O fato das pessoas saírem do mercado de trabalho também reduz a oferta na economia. Isso até agora não teve muito impacto, porque em paralelo ao choque de oferta, houve também um choque para baixo de preço de commodities. Então, um compensa parcialmente o outro. Mas assim, eu não acho que a curto prazo a inflação não é um problema. Mas a médio prazo aqui no Brasil, com o nosso instinto e com as nossas fragilidades, isso também não dá para dizer, isso aqui, a inflação saiu do radar aqui para sempre. Não creio que tenha sido o caso, não. Ótimo, obrigada. Arminio, tem uma pergunta aqui do Bruno Luna. Recentemente, você, o Vinícius e o professor José Schenkman, da Universidade de Colômbia, publicaram um artigo sobre a importância de uma linha emergencial de crédito para pequenas e médias empresas. A gente queria ouvir um pouquinho mais sobre da sua opinião a respeito de como você avalia as medidas ou a ausência de medidas adotadas pelo governo para atender esse segmento. O governo criou uma linha de crédito onde 85% do risco ficou com os bancos, 15% com o setor público, com o Tesouro, 15% com os bancos. Essa linha veio com outras amarras e ela, enfim, não funcionou plenamente. Eu venho defendendo desde o início que nessa área faz sentido pensar numa linha 100% pública. Depois que nós escrevemos esse artigo, se pensou em usar os sistemas de cartão de crédito, que pegam também uma parte da economia informal, porque o pessoal usa cartão pré-pago. Então, poderia ser uma linha muito subvencionada, onde as empresas pagariam a partir da volta das suas receitas. Ou seja, seria uma linha desenhada para dar prejuízo contábil, mas com um lucro econômico muito grande, um lucro social muito grande. Esse é um desenho possível, o governo não se animou muito com essa ideia. O governo poderia, eventualmente, também, através da Caixa Econômica, acelerar um pouco mais nessa área. E tem discussões de cunho político, filosófico importantes também. Exatamente para quem dirigir esse escasso dinheiro público? Para quem? Uma coisa setorial faz sentido? Qual setor? Por quê? Quanto? Qual o prazo? Não é um tema trivial, mas eu acho que dá para fazer mais. E o que eu li hoje na imprensa, até o secretário do Tesouro comentando que eles estão revisitando esse tema. E eu confio muito nele. O Monsenhor Tomé é um profissional de mão cheia. Se ele disse que vai revisitar, eu acho que vai melhorar. Eu acredito muito nisso. Obrigada. Tem muitas perguntas, Arminio, chegando sobre a questão cambial. Algumas perguntas falam que talvez o reajuste do câmbio poderia incentivar o país a fazer um ajuste de contas públicas. Mas caso esse ajuste não fosse feito, você acredita que nós temos que usar uma nova taxa de paridade, de equilíbrio aqui no Brasil? Qual a sua opinião? Pois é. Esse conceito assim de equilíbrio ele é meio instável, né? Porque depende das circunstâncias. Se você olhar o saldo comercial do Brasil, com essa taxa de câmbio, não creio que vai haver problema. O câmbio está bem depreciado, o dólar subiu bastante. Do ponto de vista da conta de capital, no entanto, o quadro tem sido outro, né? Então,
há pressão, inclusive porque a diferença entre os juros do Brasil e os juros que se ganha fora diminuiu muito. Quer dizer, essa diferença chegou a mais do que 10%. Então, as pessoas pensavam duas vezes antes de tirar o dinheiro daqui. Agora, o juro no Brasil abaixo de 3%, as pessoas se sentem mais compelidas a diversificar as suas aplicações, a se proteger. Então, o exercício de analisar o câmbio ficou mais difícil, porque ele depende de expectativas, depende de confiança. Se nós olharmos o que aconteceu em 2002, que foi um outro pânico, que se mostrou infundado, mas na época foi assustador, o câmbio hoje estaria uns 8. Eu não estou dizendo que vá para 8, eu estou olhando aqui, está 5,84, poderia subir. Mas é um câmbio hoje muito mais movido ao som da política, o tema sanitário global também atrapalha porque cria. Como o Brasil é visto como um dos países mais frágeis do mundo com relação a esse tema, tanto pelas razões estruturais que eu mencionei, mas também pela falta de uma estratégia maior, isso também põe pressão no câmbio, isso também é um elemento que inibe o investimento, o gasto. Então, sabe, é um quadro bem mais difícil de analisar do que assim, o manual básico de economia sugere. Tá ótimo, obrigada. Arminio, tem uma pergunta aqui do Daniel. O Daniel diz que uma das maiores preocupações dele é o impacto de todas essas crises nos mais jovens. Afinal de contas, os mais jovens são os mais vulneráveis ao desemprego, à violência, a abandonar os estudos, por exemplo. Isso afeta não só a nossa geração, como também o futuro do país. Diante disso, quais as perspectivas de política você vislumbraria para aumentar a resiliência das novas gerações e diminuindo um pouco, ou talvez amortecendo o impacto indireto do coronavírus? Olha só, primeiro, isso está ao sabor do nível de atividade econômica, não tem como fugir disso. Quem puder estudar, estude, se prepare. Sempre há algum espaço para empreender, para aprender, mas é um período muito ruim para chegar no mercado de trabalho. Agora, pensem assim, vocês são jovens, hoje em dia a expectativa de vida vem crescendo, inclusive quando as pessoas ter a chance de se cuidar e tudo, a expectativa vem aumentando muito. Acreditem no futuro, se preparem. Não tenho assim conselhos muito mágicos, não. Quem puder estudar, muitos não podem, tem que trabalhar. É um período de muita tensão, de muito estresse, mas isso passa. Os que puderem se engajar na política, nem que seja a política local, discutam as coisas, prestem atenção, se informem, porque vocês é que vão herdar esse Brasil, vocês é que vão ter que transformar o Brasil num país mais pujante, mais justo, mais sustentável também, né? Mas eu infelizmente não vejo uma situação assim favorável por um tempo, mas isso passa. Acho que as pessoas acreditem que passa. Deixe-me interromper mais uma vez, Arminio. Cabe aqui sua proposta de uma renda mínima garantida? O que é isso? E onde... Olha só, existe uma proposta mais geral de renda mínima garantida que enfim, eu não tenho. Eu até acho a ideia interessante para se estudar, repensar um pouco o conjunto de políticas de assistência social que o Brasil tem. Não são poucas, mas poderiam ser mais bem desenhadas, mais equilibradas. Tudo isso é verdade. O que eu imaginei no início dessa crise, que
está nessa categoria seria, de fato, ter mecanismos para atingir a metade da população mais pobre, com uma renda mínima garantida, mas eu não confundiria isso com a política antiga, defendida por muitos, do Milton Friedman até o Eduardo Suplicy. Hoje em dia, no Brasil, a professora Rosane Siqueira, da Federal de Pernambuco, tem uma proposta interessante, que explicita alternativas. Eu acho que essa é uma discussão da maior importância. Eu só acho que o que nós estamos falando, que se atribuiu um pouco a algumas coisas que eu andei dizendo, é mais o que eu citei no início: ter mecanismos de transferência de assistência social para amortecer o baque da crise. É disso. Uma coisa mais permanente é outra história. Ela teria que ser muito bem pensada, muito bem desenhada. Eu até acho que seria bom entrar nessa discussão também. Seria ótimo até. Obrigado. Dá tempo para a gente fazer mais uma, Tom? Sim, mas e se tiver, eu acho que temos tempo para mais uma ou duas, talvez se fossem breves as perguntas. Sim. E as respostas também, né? O Gustavo fez uma pergunta dizendo que na Europa está ganhando força a ideia de Green Recovery, que seria observa-se que os ativos renováveis e tecnologias estão liderando a redução de preços. Ele pergunta, então, se, por acaso, o investimento em projetos alinhados com grande tendência na descarbonização pode ser uma saída para a retomada da economia brasileira. Você acha que essa é uma oportunidade para a gente alinhar os investimentos e descarbonização? Olha, eu sou um grande defensor dessa ideia. Gosto do Brasil pensar assim numa grande marca Brasil Verde, a nossa cara, mas nós vamos ter que construir isso. Eu não creio que daí saia uma resposta de curtíssimo prazo. Acho que é algo que nós vamos ter que construir, inclusive porque esse é um tema polêmico. O próprio governo não tem sinalizado nessa direção, infelizmente, né? Então, mas a resposta é sim. E os temas são maravilhosos, são importantíssimos, que vão desde a Amazônia até a despoluição das águas do Brasil, da Baía de Guanabara, incluem o escandaloso estado do saneamento no Brasil, o esgoto, falta de, né? É um lindo projeto para organizar a política pública no Brasil. Deveria ser um eixo fundamental da política pública no Brasil. Não é no momento, mas deveria ser e será algum dia. Inclusive, porque eu acho que é a nossa cara. E conecta com o turismo, com uma série de itens que seriam extremamente positivos para o desenvolvimento do Brasil de uma maneira, de novo, sustentável, boa, de qualidade de vida para nós também, sabe? Obrigada. Tem mais uma pergunta da Aline. A ala militar do governo tem falado muito sobre a implementação de um plano Marshall brasileiro de investimento em infraestrutura. Ela pergunta se você acredita que essa seria uma solução sustentável para reativar a economia pós-pandemia, ou você não vê isso como algo viável? Olha só, eu não tenho a menor dúvida que todos os aspectos da infraestrutura no Brasil precisam de muito investimento. Então, isso seria uma locomotiva natural. Eu não vejo aí uma saída para a nossa situação conjuntural. São projetos lentos, exigem muita confiança, financiamento de longo prazo. Então, assim, uma área que precisa ser prioridade, e eu penso que vai ser em algum momento. Ela exige muita segurança, muita confiança no ambiente de negócios, no governo, no Estado, em geral, e isso precisa acontecer. O Estado brasileiro tem pouquíssimo dinheiro, não tem dinheiro para investir hoje, mesmo que faça várias reformas, nunca vai conseguir suprir as nossas necessidades nessa área. Então, é uma bela fronteira para investimento
público, se nós fizermos as reformas para abrir espaço no nosso orçamento para isso, que hoje não existe, e privado, que deveria fazer muita coisa. Essa área, por exemplo, saneamento, água e saneamento, é relativamente fácil. Tem um problema jurídico, está no Congresso essa discussão, mas é facílimo de fazer as concessões, porque é facílimo medir. Está recolhendo o esgoto está sendo tratado, é isso. E do outro lado, a água que está chegando está limpa, é água de qualidade. Então, não é uma coisa assim, um mecanismo de delegação sofisticadíssimo, é básico. Então, acho que é um assunto, por exemplo, que devia sair. Eu espero que o Congresso conclua logo essa discussão para destravar essa área. Destravar também. Está bem, Arminio. Obrigada, Laura. Então, eu acho que estamos acabando nosso tempo com você, Arminio, muito generoso. Gostaria, talvez, de deixar você falar qualquer outro comentário final, mas faltou talvez um assunto aqui, que fosse Brasil-Mundo. Você é realmente um brasileiro global, que tem uma visão do mundo, mencionou alguns fatores como o preço dos commodities, etc. e tal. Mas saindo dessa crise, a lição aprendida pelos brasileiros deveria ser que nós temos que cuidar de nós mesmos, que depender de China para uma cadeia de insumos na área de saúde ou depender da volatilidade de Trump também não tem nos ajudado. Ou você acha que estamos partindo de uma área em que o Brasil vai se beneficiar e vai poder aproveitar mais as oportunidades que oferece a economia global para uma maior integração? Qual dos dois rumos você acha que deveria predominar futuramente? O Brasil tem uma vocação multilateral, vai ter que pensar estrategicamente em algumas áreas, algumas lições da crise vão sair daí, mas eu vejo o Brasil mais aberto, porque nós estamos saindo de um ponto zero de abertura mais para baixa. Assim, acho que é um caminho que vai ter que responder às características desse mundo menos global, mas eu não acredito numa volta a um modelo de economia fechada. Acho que isso para nós seria um desastre. Acho que não tem que ponderar os itens assim do nosso interesse, mas fazer isso de uma forma moderna, que possa nos permita aproveitar o que existe de melhor no mundo de ideias, de tecnologias, de práticas. São atalhos, são poucos atalhos que existem para crescer. Um deles é imitar o que dá certo, trazer para cá e, claro, sem prejuízo do Brasil. O Brasil tem tudo para desenvolver, tudo aqui dentro. O Brasil é grande, teria condições de fazer isso. Mas eu não vejo uma volta. Eu acho que uma volta ao passado nessa área seria um desastre. Acho que ela vai ter que ser feita taticamente aqui e ali, estrategicamente também, mas num modelo mais aberto e não menos. Laura, muito obrigado. Devolvo a bola a você para agradecer, Laura, mas eu não sei, antes de dar os meus agradecimentos a todos que assistiram às muitas perguntas que aqui chegaram e, sobretudo, a você, Arminio, pelo tempo, pela sabedoria e digamos, por ter permitido nós entrar no fim de semana com um raio de esperança a mais. Obrigado pelos seus comentários. Laura? Também queria agradecer muito, Arminio, pelo tempo, pelos esclarecimentos. Como eu falei no início, no momento de tempestade perfeita, com tantas crises simultâneas, é essencial para a gente ouvir os cientistas e os especialistas como você, para entender como é que a gente pode navegar e passar dessa tempestade. Então, obrigada a todos. Lembrando que semana que vem nós temos outro encontro quarta-feira sobre o futuro da educação no cenário pós-pandemia. Todas as informações estão disponíveis nas redes sociais do Global Center. Obrigada. Então, pessoal, obrigado. Tchau. Obrigado a você.